De fato, olha, ele comenta sobre fatos que aconteceram aqui em Genebra e algumas reuniões das quais eu mesmo estive. Então, eu posso, pelo menos, tentar colocar num contexto o que ele falou. Então, em primeiro lugar, Fabio, em relação à COVAX, Aliança Mundial de Vacinas, ele disse que, no momento em que a aliança foi definida em junho, o Brasil, então, fez parte e, desde então, não saiu, ou basicamente atuou dentro da aliança. Eu estive na reunião da Aliança Mundial de Vacinas, do lançamento dessa reunião, em abril, ou seja, 2 meses antes, e o governo brasileiro não estava presente na reunião. Isso, uma reunião na própria OMS, na sede da OMS. Então, dizer que, no momento que foi definida a COVAX, o Brasil já fazia parte, isso não condiz com a realidade das reuniões aqui em Genebra. Insisto, uma reunião no final de abril, na qual o Brasil não só não participou, como os diplomatas aqui em Genebra sequer sabiam que a reunião estava acontecendo, em primeiro lugar. Segundo lugar, ainda na COVAX, durante a criação dessa aliança, uma nova reunião foi organizada no dia 18 de maio, também aqui em Genebra, com personalidades como Angela Merkel, Emmanuel Macron, Antônio Guterres e vários outros líderes internacionais, na verdade, mais de 40 líderes internacionais. E, de novo, Fabíola, o Brasil não fazia parte dessa reunião. Ou seja, mais um mês seguinte e nada do Brasil. Foi só em junho que, depois de muita pressão, inclusive de senadores brasileiros que estiveram com o Ernesto Araújo no seu gabinete, é que, então, o governo brasileiro manda uma carta para a OMS, eu tenho essa carta, falando, olha, gostaríamos de considerar a participação. O Brasil, então, é considerado, passa a negociar a sua adesão à COVAX e só no último dia, na verdade, no último momento, é que o Brasil decide aderir à aliança. O que ele também não explica é porque o Brasil poderia ter pedido, por exemplo, uma cobertura de 50% de sua população em termos de vacinas, e o Brasil optou por pedir o mínimo possível, que era apenas 10% de vacinas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele também disse que... Jamil, só é importante, nesse ponto que você falou, eu achei muito interessante porque o relator, Renan Calheiros, ele insistiu o porquê da escolha dos 10% e não 50% de cobertura. Isso é muito importante. A gente não tem vacina aqui no Brasil, né? E a gente não tem a previsão de quando isso vai chegar. E aí, nesse momento, ele culpou o ministro da Saúde na época, que era Pazuello. Nessa época dessa reunião que você falou, que foi a reunião decisiva da escolha da cobertura, né? Então, assim, eu acho que aí tem uma coisa importante amanhã, inclusive, para jogar para Pazuello, apesar que ele pode ficar em silêncio, ele conseguiu esse direito, mas a responsabilidade, ele fala, isso foi responsabilidade do Ministério da Saúde. Foi o que ele disse, né? Sim, foi o que ele disse. Agora, o fato é que aqui em Genebra, quem representa o Brasil é o Itamaraty. Não existe um representante do Ministério da Saúde aqui. Se ele recebeu instruções para passar a COVAX, o fato de que o Brasil só queria 10%, essa instrução veio o quê? Sem qualquer tipo de explicação? Queremos 10%, ponto? Ou queremos 10% por aquele outro motivo? Porque pode ter um motivo, inclusive pode ter um motivo lógico, eventualmente, mas não era o caso, pelo menos ele não explicou. Esse também é um outro aspecto. Tem um terceiro aspecto, Fabíola, perdão, ainda da COVAX, que ele também não tratou, que é o fato do Brasil ter optado por fazer parte da aliança com flexibilidades. O Brasil se comprometia, mas deixava umas brechas. Quais eram essas brechas? A de não ter de comprar a primeira leva das vacinas que fossem entregues. Isso tampouco foi explicado. Na verdade, não foi nem colocado como questão, mas ele não explicou por que é que o Brasil optou por entrar na aliança, o mínimo de vacinas e com flexibilidades.